compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. O programa de hoje, ele dá sequência a uma série de programas falando sobre a fé mística do povo brasileiro, ok? Eu repito, a fé mística do povo brasileiro. E nós vamos hoje utilizar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e vamos navegar do versículo 16 até o versículo 23, parte A. Então vamos abrir nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a seguir. Diz assim o texto bíblico: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes ali, de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhor atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente supersticiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Muito bem, está aqui o texto no livro histórico do Novo Testamento, que nos fala um pouquinho sobre misticismo na Grécia, em Atenas precisamente. Eu vou utilizar o texto para pontuar alguns elementos que formam a fé mística de nosso povo, a partir, então, deste texto de Paulo, ou desta história vivida por Paulo, narrada por Lucas em Atos dos Apóstolos. No versículo 16, um dos elementos que podemos identificar no misticismo brasileiro e no misticismo bíblico e no misticismo ao longo de toda a história é a idolatria. Imagens, objetos, amuletos, elementos intermediários fazem parte do cenário do misticismo do povo brasileiro e do misticismo, de alguma forma, da humanidade de maneira geral. Aonde houver idolatria, imagens, objetos, amuletos, ali existirá uma fé mística. 2. No versículo 18, nós vemos a expressão do politeísmo, vários deuses, ou várias concepções de fé ou de crença. Aonde houver politeísmo, diversidade de pensamento, diversidade de fé, diversidade de crença, ali existirá também misticismo. No versículo 18 diz: parece que ele é pregador de estranhos deuses. A ideia é de deuses
no pluralismo, essa ideia. Poli, são muitos, ismo, Deus, muitos deuses. É a ideia de vários deuses ou várias crenças. Então, aonde existir idolatria. 2, aonde existir politeísmo, ali nós teremos um cenário em construção de misticismo. 3º, versículo 21, novidades. Versículo 21, vou repetir o texto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes ali, de outra coisa não cuidavam, senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Novidades, descobertas, forças mais eficazes, modismos, novos conceitos, ideia de uma nova receita, de uma nova fórmula que possa produzir um cenário de mais poder, ou de mais bênção, ou assim sucessivamente, é um elemento também que forma a ideia do misticismo. 4º lugar, no versículo 22, a Bíblia nos fala que Paulo chama os senhores atenienses de pessoas acentuadamente supersticiosas. Superstição é a soma da idolatria, dos vários deuses e do modismo que eles viviam. É a ideia das novas receitas, das novas fórmulas, é de alguma forma a viagem para o ocultismo, para as coisas místicas. Então, aonde existir superstição, tabus religiosos, crendices populares, simpatias, elementos de mandingas, aonde existir esse tipo de coisa, aonde existir superstição, medo, crenças voltadas a medo, ali nós teremos uma construção mística. Por fim, no versículo 23a, pois passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Essa ideia desconhecido abre margem para o oculto, é o exercício de buscar o que ainda não se conhece, experiências espirituais ou possibilidades de se descobrir aquilo que ainda não se conhece através de modelos de culto. Então observemos. Se você perguntar para mim objetivamente, pastor, como que eu identifico se determinado culto, determinada religião, determinada prática, existe nela misticismo? Então, eu estou usando o texto de Atos dos Apóstolos, pontuando elementos que formam a fé mística ou o misticismo. Idolatria, politeísmo, novidades, superstição, ocultismo ou desconhecido. Aonde tivermos esses elementos, nós teremos um culto ou uma prática religiosa mística. Muito bem. Se nós buscarmos ainda o texto de Atos dos Apóstolos na sequência, versículo 17, 24 a 31, veremos então o posicionamento do apóstolo explicando a razão da fé bíblica evangélica. Vamos ler o texto. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação,
para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão a quem destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quero repetir o versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Observem só o cuidado do apóstolo. Primeiro, um culto ao Deus verdadeiro, um culto baseado na ortodoxia bíblica, no manual que é a nossa Bíblia, que é a nossa regra de fé, precisa primeiro revelar o Deus criador de todas as coisas. Nós precisamos sempre entender que Deus é criador de todas as coisas. Todas as referências que são criadas pelos homens, segundo a imagem ou a imaginação do homem, essa ideia de imagem que nós nos referimos, a idolatria, ela é fruto da imaginação. Observem, é o mesmo radical, esse radical que vem do grego, ima, imagem ou imaginação. Essa palavra imaginação, ok? Imag, I-M-A-G, é a mesma de imagem e é a mesma traduzida por idolatria. Eu não posso crer que um Deus que criou todas as coisas possa ser visto ou ser cultuado a partir de uma imaginação de uma criatura que é o homem. É a primeira coisa que Paulo revela no versículo 24. Olha lá, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor, o Criador do céu e da terra. Ok? Muito bem. Segundo, este Deus Criador, a qual o Evangelho revela e a Bíblia revela, não depende de homens. Nós não podemos servir um Deus que está limitado e depende de homens para criá-los, para construí-lo, ou para, eventualmente, adorná-lo, desenhá-lo, ou coisa semelhante. Nós não podemos, sob hipótese maneira, desviar a nossa fé para uma ideia, ok, de imaginação, como se Deus dependesse de homens. Terceiro, ele é o Senhor da vida e Senhor do tempo, versículo 26. Ele de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Foi ele que definiu os tempos, todos os tempos. Então, é este Deus que está acima de toda a criação. 4. Ele não se acha tateando, se apalpando, usando do tato, do toque, como diz o versículo 27. Muitas pessoas precisando mensurar, precisando quantificar, precisando apalpar. Este Deus que fez todas as coisas e que servimos, ele não precisa disso para que nós venhamos a conhecê-lo. Diz ainda o versículo 27, na verdade ele nem está longe assim. Nós não podemos acreditar de um Deus que fez o céu e a terra e que habita nesse céu e que está tão distante de nós. Nós precisamos acreditar nesse Deus que habita perto de nós. Imaginemos a expressão Emanuel,
na revelação de quando Jesus nasceu, que é o Deus conosco, e a própria pessoa do Espírito Santo, que é o Deus habitando dentro de nós. Então precisamos reconhecer que este Deus não está longe, mas que esse Deus está perto, mas nem por isso precisamos transformar ele em um objeto, em um elemento para podermos servi-lo. Sexto, ele é que nos dá a vida, o ar e o respirar. Precisamos acreditar nesse Deus que servimos. Versículo 28. Ele é a razão da inspiração dos poetas. E os poetas dizem: nós somos geração de Deus. Observem só, quando a poesia, quando a arte, através da poesia, procura manifestar que nós somos geração de Deus, é nós entendermos que nós compartilhamos da possibilidade de nos comunicar com este Deus. Deus compartilha esta possibilidade. No versículo 29, não se confunde com imagem, que é fruto da imaginação dos homens, como já citamos. No versículo 30, ora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia o quê? Arrependimento. Observem só o quanto a mensagem do Evangelho, indo para o misticismo, ela tem fugido do principal. O Deus que fez de nós a sua geração, que nós somos geração de Deus, e somos geração de Deus por quê? Porque esse Deus tem se manifestado para nós nesse tempo presente. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que nós não conhecíamos, o tempo em que ele não se revelou para nós. Mas agora, o Deus verdadeiro, quando ele se revela, ele anuncia arrependimento. Ok? Esta é a mensagem do Evangelho. 10. Ele há de julgar através de Cristo, o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por que a mensagem do Evangelho é arrependimento? Porque todos os homens passarão pelo juízo de Deus. Todos nós seremos julgados. Todas as nossas obras, todas as nossas atitudes, nosso comportamento, nosso modelo de vida será julgado por Deus. E por isso que ele anuncia arrependimento. Por fim, nós precisamos considerar algumas coisas importantes. Gálatas 5, 19 e 21, você pode anotar e pode ler. A Bíblia diz que os idólatras, os místicos, não herdarão o reino de Deus. É o que diz Gálatas 5, 19. Ainda, 1 Coríntios 6 e 9, a Bíblia diz que os idólatras ou os místicos não herdarão o reino de Deus. Ainda, mais um texto, 1 João 5, 21, a Bíblia diz: filhinhos, protegei-vos, guardai-vos dos ídolos, ou da idolatria, ou do elemento principal que forma o misticismo. Apocalipse 21, 8, a Bíblia diz que os idólatras e os místicos estão destinados ao lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Ou seja, aqueles que persistirem nesta prática, a eles está destinado a morte eterna. E Apocalipse 22, 15 diz que os idólatras ou os místicos ficarão fora da salvação eterna. Observem só. Por isso, a palavra de Paulo aos atenienses foi: arrependei-vos. É preciso que vocês larguem os elementos que compõem a fé mística e abracem este Deus invisível, este Deus que fez os céus e a terra, mas não é um Deus que está longe, um Deus que se anuncia para nós nesse tempo e que não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que ficou para trás.
mas anuncia agora que nós nos arrependamos, porque haverá um tempo que ele julgará todos aqueles que estão exercitando a prática do misticismo. É preciso encontrarmos com Deus através da revelação bíblica, através do Evangelho, e largarmos todas as ideias de imagens, objetos, amuletos, crenças várias, modismos, forças que julgamos novidades, mas com forças mais eficazes, largar a superstição, largar as novas receitas, largar as novas fórmulas, fugir do ocultismo e abraçarmos o Deus que, apesar de invisível, se mostrou, se revelou através de Jesus Cristo, a qual nós anunciamos para você e conclamamos que você se encaminhe em direção a Cristo pela fé, que Cristo possa alcançar a tua vida, pela fé que vem da sua palavra, e você possa então se arrepender das práticas antibíblicas e servir o Deus verdadeiro. Te chamo para uma reflexão rapidamente. O meu convite a você neste momento é, diante da verdade da palavra de Deus, diante da palavra de Deus que nos deixa tão evidente o modelo de culto, o modelo de religião que devemos efetivamente servir a Deus, é preciso que nós abandonemos práticas místicas e servamos a Deus em espírito e em verdade. Não importa a religião. Eu aqui represento a igreja evangélica, mas a igreja evangélica, eu não tenho dúvida em afirmar, está cheia de misticismo, está cheia de idolatria, está cheia de pessoas acreditando em oração forte e não no Deus forte. Está cheio de pessoas na igreja evangélica acreditando no sal grosso, na fitinha que lhe é vendida, e não na fé efetivamente em espírito e em verdade. Há muitas pessoas prestando culto a Deus dentro de igrejas evangélicas em modelos de misticismo, de idolatria, de ocultismo e coisas semelhantes a essas que acabamos de falar. Por isso, a palavra de Deus hoje é: arrependei-vos, porque um dia Deus há de julgar todas essas coisas. Que Deus abençoe você, que você possa refletir melhor e que você possa abandonar aquilo que de fato não agrada a Deus. Amém? Nós falamos no programa de hoje que o misticismo se forma de elementos como o da idolatria, que representa a ideia das imagens, dos objetos, dos amuletos, do politeísmo, que representa vários deuses, várias crenças, a ideia das crendices, no plural. Falamos também que o outro elemento que compõe o misticismo são as novidades, as descobertas, os modismos. Falamos também de superstição, de supersticiosos no texto bíblico, aqueles que estão em busca de novas receitas, de novas fórmulas, e também do desconhecido, do ocultismo, o exercício de buscar aquilo que ainda não se conhece através de práticas espirituais não conhecidas. Nós destacamos que a fé bíblica evangélica, aquilo que chamamos de ortodoxa, aquilo que chamamos normativa, ela revela um Deus criador que não pode estar numa referência de uma imaginação humana. Falamos ainda que o Senhor é Deus da vida, que Ele não está tão longe assim como muitos precisam de materializar, de mensurar, de quantificar, de tatear para de alguma forma entendê-lo ou compreendê-lo. Que Deus é aquele que disse que nós somos sua geração, ou seja, é um Deus
pronto para se revelar a nós desta geração. Um Deus que efetivamente mostra que se revela, se anuncia para esta geração, como dissemos, e um Deus que não leva em conta o tempo nosso passado, nossas práticas religiosas anteriores, supersticiosas, místicas, idólatras. Deus não leva em conta, mas Deus anuncia agora, ok? Arrependimento, porque haverá um dia que há de julgar todas as pessoas. E é exatamente isso que a mensagem de hoje procura passar para você. Dizer que os idólatras, os místicos, não herdarão o reino de Deus, que a Bíblia diz que nós devemos cuidar de nos guardar da idolatria. A Bíblia diz que os idólatras e os místicos, eles estão destinados ao fogo eterno, e a Bíblia diz que os idólatras e os místicos ficarão de fora da salvação eterna. Ok? Esta é a palavra que nós trouxemos hoje para os nossos telespectadores. Você pode ligar 3342. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por essa tão grande revelação, ó Deus, a partir da pessoa de Cristo Jesus, que enxergamos, que conhecemos através da tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos esclarecido, tu tem nos criado um caminho seguro, tu tem produzido a nós, Senhor, ó Deus, a segurança que somente tu, o único Deus, pode produzir. Obrigado por isso. Eu quero orar agora, Senhor, por cada um dos meus telespectadores, que tu possa alcançar cada um, que ele possa enxergar, ver, contemplar, compreender e entender o cuidado especial que tu tem tido com a vida deles, Senhor. Eu também quero te pedir para que tu se revele àqueles ainda que não te conhecem. Muitos ainda estão vivendo práticas que são abominadas, que são rejeitadas, que são condenadas pela tua palavra, mas somente a tua palavra, que é a verdade, é que pode libertar. Dá esta consciência a todas as pessoas. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre esse veículo de comunicação, por toda a tua igreja, em toda a face da terra, pelas festividades do 9º aniversário do nosso ministério, que tu possa despertar vidas, o desejo de estar conosco. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre todo o teu povo. É a nossa oração e também o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação.